Graça e paz, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Hoje aqui mais uma live do Guerreiras de Oração. Nós que somos colunas de fogo, glória a Deus. Amém? Cadê as guerreiras de oração? Já chegou, amiga? Solicita. Vamos lá. Hoje é o 5º capítulo do livro Guerreiras de Oração. Sejam bem-vindas. Já pega aí esse aviãozinho aí, já vai, ó, iniciando aí, convidando, tá certo? Vai convidando as guerreiras de oração aí que você conhece ou mulheres que ainda não são, para se tornar junto com a gente, tá certo? Deixa eu aceitar aqui, Marcela. Oi, amiga. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Vou baixar Hoje aqui um vai. pouquinho o som. Hoje vai, em nome de Jesus. Hoje vai. Hoje nós estamos, né, repetindo, né, amiga? A live Sim. do 5º capítulo que nós tentamos fazer na última sexta-feira, mas infelizmente a internet não nos ajudou e nós não conseguimos. Mas foi bom, Deus sabe de tudo. Mudamos o dia da live agora do Guerreiros de Oração. Não serão mais nas sextas-feiras, ficarão sendo nas segundas, às 20 horas. Então, hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, hoje com o 5º capítulo, Condicione-se a ser tudo o que você pode ser. Porém, nós vamos fazer esse capítulo em duas partes, né, amiga? Isso. Ele é bem Em grande, né? Isso, em duas lives, ele é enorme, É. tem 13 tópicos, então hoje nós vamos estudar os 6 primeiros tópicos e na próxima segunda a gente finaliza esse 5º capítulo, tá certo? E deixa eu ver se tem algo mais para falar. Tem Paola, hoje infelizmente não vai poder participar da live, mas na próxima, em nome de Jesus, ela estará sim aqui conosco. Então já quero já pedir para você que está aqui na live, encaminhe essa live aqui agora para todas as mulheres que você conhece, aquelas que já são guerreiras de oração e aquelas que ainda não são, para virem junto conosco se tornar guerreiras de oração. Amém? Amém. Já estou encaminhando aqui também. Vamos caminhar. Eu também vou. Sem caminhar aqui também. E vamos lá. Vamos começar aí esse capítulo aí tão requisitado. É, E nós já temos semana passada, na sexta-feira, foi uma guerra, né, amiga? Pra gente uma guerra. tá conseguindo fazer essa live. E daí Deus nos direcionou para mudar o dia. E cá estamos, né? Faltando uma guerreira, mas ela tá lá em oração por nós. E é o que importa, né? Estarmos É, sempre em oração. Glória a sim. Deus. Deixa eu só, amiga, colocar o título aqui desse capítulo, porque quem for chegando, né? É, fixar, né? Isso. Preciso Deixa eu aprender a fazer fixar. isso também. Condicione-se. Diz aí, amigo, o nome do capítulo, por favor. Condicione-se a ser tudo que você pode ser. Amém. Pronto. Fixado. Perfeito? Comentário fixado. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra mim. Tá.
Caiu? Caiu, amiga? Eu vou te colocar de novo. Caí, amiga. Voltou. Glória a Deus que Eu fui voltou. apertar alguma coisa aqui e não deu certo. Mas eu acho que também a internet travou. Travou? Travou. Ela deu uma travada. Eu não sei se foi a minha ou se foi a tua, mas graças a Deus voltou. E vamos lá, vamos começar. Sim. Vamos começar. Então, como a gente chegou a falar, né, já aqui o capítulo, né? Condicione-se a ser tudo que você pode ser. E nós vamos entender, né, no decorrer desse capítulo, por que o título desse capítulo é esse, né? E aí a autora, ela faz menção aos treinamentos dos soldados que vão para a guerra. Né? Na verdade, durante até esses capítulos que nós estamos aqui estudando, ela sempre fala muito, né, da questão dos soldados, né? E como eles Sim. se preparam para a guerra, né, Marcela? Isso. Amiga, Então, a hora que eu caí, eu não sei, você orou? não orei. Ótimo, foi boa lembrança. Acabei esquecendo, me perdoe. Vamos Vamos, orar. Não, vamos vamos. orar. Eu falei, Vamos será que orar. o tempo que eu caí, ela fez oração? É, eu Vamos orar então. acabei esquecendo. Foi ótimo que você lembrou. Eu Ora, oro bem, então. ora. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, por essa oportunidade, Deus, de estar na tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, senão para exaltar o teu nome, buscar a tua presença, Pai. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, obrigada porque o Senhor nos separou, Deus. Pai, que o Senhor venha conduzir, Senhor, esse estudo, essa live, Pai, que seja o teu Espírito Santo falando através da vida da Amanda, dos lábios dela, Pai. E que cada pessoa que venha ouvir, Senhor, esse estudo, que o Senhor possa também estar falando no coração, que a semente venha a ser plantada, Pai. Para que nós possamos, Senhor, entender e aprender a maneira que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor, a maneira que o Senhor quer que nós guerreemos as nossas guerras, Pai. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, por estar nessa batalha conosco, por guerrear essa batalha conosco. Abençoa essa live, Senhor. Quebra, Senhor, todo impedimento, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Eu tava lembrando agora, amiga, que eu acho que eu esqueci, porque eu já tive a live de oração hoje mais cedo, né? É, Então, lá eu orei, eu sempre oro também, como a tem uma gente faz aqui. guerreirinha aqui, amiga, olha. Cadê? Vamos ver se eu consigo mostrá-la. Mostra o rostinho dela. Viva! Olá! Fala Tudo oi, bom? fala assim, a paz do Senhor. Tudo bom, linda? Senta aqui. Vamos juntas. Mais guerreiras aí pro nosso time. É, Então, acho que foi por isso que eu esqueci, amiga. Já estava tá, já tá no mente, banco já ainda consciente da que tinha live, né, horário. amiga? Mas que bom que você lembrou. O Espírito Santo te tocou. Glória a Deus. Eu fiquei aqui, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que ela já orou? Fiquei pensando, né? Então, Mas você tá na, no manto ainda da live anterior, né? na dúvida, é melhor falar. E você fez É, certo. Então, vamos lá. Então, a autora, ela fala dos soldados, né? E aí, nesse capítulo, ela menciona a questão dos treinamentos absurdos que os soldados passam antes de ir para a guerra, né? Eles são treinados. E esses treinamentos envolvem tanto a condição física deles, como mental e emocional. E são treinamentos extremamente pesados, né? E é quando a gente consegue assim perceber o quanto eles são corajosos, né? Porque para aguentar tudo isso, só tendo realmente uma coragem gigantesca. E aproveitando e falando em coragem, eu não sei se eu teria coragem de um soldado mesmo, né? Que a gente está dando o exemplo aqui de ir para a guerra, realmente propriamente dita. Eu não sei se eu teria essa é. coragem, né? É, Então a gente também. tem que ter muita coragem, né, amiga? Porque é um caminho sem volta. Você vai sem saber se você volta vivo, né? Isso, Inteiro, né, amiga? E você isso. deixa tudo. É um amor, né? É um amor que os soldados vão. Eles vão por amor mesmo. Que se não for por amor, eu acho que não teria coragem, não. Tem como, Por né? amor pelo ofício, o amor pelo que faz, o amor pela nação, pela Pela pátria, né? nação.
Isso, isso. E assim, é justamente assim, né, que Deus quer que sejamos Sim, em nossa guerra espiritual, como esses soldados que são extremamente corajosos. Deus também quer ver essa coragem em nós. Acabei de falar, acabei esquecendo também de falar de para você que ainda não pegou uma caneta, pega o papel, né, amiga? Pega o caderninho, isso. pega a sua Bíblia, porque aqui hoje é live de estudo. E live de estudo você tem que estar, ó, preparada para estar anotando para depois você estudar melhor, tá certo? Então, Deus quer que estejamos corajosas para estarmos lutando nessa guerra espiritual, como são os soldados quando eles vão para a guerra. Mas Ele também quer que nós nos preparemos com a mesma disciplina que esses soldados têm, porque eles têm extremamente disciplina, eles são extremamente disciplinados, né? Eles estão ali naqueles treinamentos, faça chuva, faça sol, né, amiga? Sim, se dedicam, né? A gente, inclusive, falou na outra live que Mas foi meia. repete. É, eu até cheguei a comentar, dar o exemplo que eu tenho um irmão e meu pai, eles fizeram luta durante muito tempo. Meu irmão fez taekwondo, foi professor, tudo. E ele treinava todos os dias da semana, fazia dieta, porque não podia estar acima do peso, e ia, e treinava horas, horas e horas para se preparar para os campeonatos, para vencer no campeonato, né? Então, assim, é uma comparação que a gente tem que levar em consideração na nossa vida espiritual, que nós temos que nos preparar, né? Assim, espiritualmente, em oração, em tempo com Deus, lendo a Bíblia, né, amiga? Isso. Jejuando, né? Isso mesmo. Esse é o nosso preparo, né? Mas neste capítulo aqui a autora ela fala algumas coisas que são extremamente importantes que nós precisamos fazer, né, para estarmos em boa forma para essa guerra espiritual. Como a gente falou aqui no começo, né? O soldado antes de ir para a guerra ele se prepara. E nós precisamos também fazer a mesma coisa. Precisamos nos preparar para poder estarmos nesta guerra. E é justamente por isso que nós vamos dividir essa live, porque como esses tópicos são todos importantes, então hoje nós vamos falar apenas 6. E na próxima segunda, na próxima live, nós finalizaremos com os últimos 7 tópicos, tá certo? Até Então, pra gente falar com mais qualidade, né, amiga? Não falar isso com mesmo. pressa, né? Correndo, Isso, para a gente não se falar correndo. aprofundar mais assim nos tópicos para a gente se preparar, né, para nós e passar para vocês também. Isso mesmo. E aí, o primeiro que a autora fala é o primordial, né? Que todos são extremamente importantes, mas eu acredito que ela colocou esse em primeiro lugar, porque se nós não entendermos esse primeiro tópico, a gente não vai conseguir fazer os outros. E esse primeiro tópico ela fala de passar tempo com Deus em oração, né? Ou seja, é o gastar tempo com Deus, né? Realmente é você estar disposta a separar um tempo, a colocar o tempo, né, como prioridade, o tempo com Deus como prioridade através da oração, né? Para E a autora, inclusive, ela diz assim: para nos tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos, é preciso que passemos tempo com Ele em oração. Ou seja, entrar na presença dele e ser renovadas por ela. Né? Precisamos gastar Sim. tempo com ele. O nosso maior exemplo, inclusive, de oração também é Jesus. Né? Ele sempre estava em comunicação com Deus Pai o tempo todo. E era através da oração que ele era fortalecido, que ele exercia o seu poder. Então, nós precisamos ansiar, ter esse desejo de estar com o nosso Pai, ter esse desejo de ter um momento de gastar tempo realmente com ele, através da oração, não é verdade? Aí, ai, mas como que alguém pode passar 24 horas do dia em oração, né? Nós precisamos ter esse tempo que ela fala, né? Inclusive, quando eu acordo e não faço oração e não leio a Bíblia, eu já lembro. Já orou hoje? Já não me lembro
de você. Às vezes, tô lavando louça e falo assim, eita, eu não orei ainda. Lembro de você falando, parece que eu vejo você assim na minha mente Engraçado, falando. fica gravado na mente, né, Fica, amiga? amiga, Até parece eu, até o seu até jeitinho eu, assim, eu vejo assim, até já eu orou começo, hoje? quando eu abro os olhos na mesma hora, vem na minha mente, já oro hoje, vou orar agora. É, e a gente precisa ter esse tempo de relacionamento com Deus, de seja como você se sentir mais à vontade, né? Tem gente que prefere ajoelhar, É, sentada, em pé, levantar as mãos, né? Do jeito que você se sente à vontade, né? Que o seu coração fala. Mas eu acho também que em todo tempo, né, amiga, às vezes a gente está em espírito de oração, né? Seja no trabalho, seja no trânsito, tá conversando com Deus, né? Para não contaminar a nossa mente, né? isso, isso mesmo. E mais do que isso, né, nós precisamos demonstrar esse desejo Sim, de gastar o tempo com Ele através da oração, porque o que acontece? Ele é maravilhoso, nosso Deus, Ele sabe tudo sobre nós, então Ele sonda nossos corações, né? Então sim. Ele sabe quando estamos ali realmente sendo sinceras, sendo verdadeiras e quando estamos, né, por obrigação. Né? A gente fala muito aqui, inclusive na live anterior, aqui na live de oração que eu tinha feito, eu falei sobre essa questão de que ore até sem vontade, sabe? Não é porque você vai orar por obrigação, não, não é isso. É porque mesmo sem vontade, a gente precisa orar, porque senão a gente cai no hábito. Hoje eu não estou Sim. com vontade, eu não vou orar. Aí quando é amanhã, não vamos ter vontade de novo, não vamos orar. Já vai 2 dias sem orar. Aí quando é no outro dia, novamente. Quando vê, a gente já está 3, 4, 5 dias sem orar. Então, até sem vontade, nós precisamos Sim, sim, né, nos sujeitar a orar, mesmo sem vontade. Mas quando chegarmos nesse momento de oração, é mudar aquele sentimento de não estar fazendo por obrigação, mas sim porque você ama a Deus, né? Porque sim. você está em busca de uma intimidade verdadeira com Ele. Porque Ele está sondando ali seu coração. Não é Até que verdade, amiga? eu não tô com vontade, não tô com vontade, que o inimigo começa a agir, né? Esfriar o Isso. nosso coração de adorador, né? Eu particularmente, eu gosto de colocar um louvor, assim, quando eu não tô com vontade. Colocar um louvor, começo com uma adoração, começo a louvar, aí vem, até me arrepia. Aí vem aquele sentimento mesmo de adoração, e aí já vem a gratidão, e aí vai fluindo, né, amigo? O Espírito Santo Isso. vai trazendo, né, a memória, o que a gente precisa agradecer, o que nós precisamos pedir, ou até mesmo, né, adorar, somente adorar o Senhor, né? E eu acho que isso Através do é, louvor também, ele vai sim, falando com a gente sim, amiga, eu gosto muito, porque aí também. começa assim, o Espírito Santo começa a tocar no meu coração, eu geralmente faço isso, que daí eu vou acalmando, assim, as emoções do dia a dia, as preocupações, parece que vai apagando da mente, né? Porque a gente vive, parece uma máquina, né? Pensando no que tem que fazer, nisso, aquilo, conta, trabalho, casa. Então, através da adoração, assim, parece que a minha mente vai apagando, assim, né? Que o Espírito Santo vai me acalmando, me acalmando, me acalmando e me levando mesmo para o lugar de adoração, né? E eu acho que essa é uma tática boa, funciona para mim, né? Até Muito. deixo como exemplo para vocês, Ótimo. né? Que quando não estiver com vontade, coloca um louvorzinho, aquele que você fala, esse louvor fala tanto comigo, é esse mesmo que vai funcionar para fluir a oração. Inclusive, eu uso também esse exemplo que você deu. Eu adoro colocar louvor e orar realmente através do louvor. Eu gosto muito. É porque também o louvor, a música em si, ela tem um grande poder, né, sobre Sim, nossos sentimentos, né? Então, ali Deus ele fala tremendamente, né, Marcela, aos nossos é, corações através do louvor. Né? Então, a gente precisa entender que há um vazio em nossa alma, né? E que esse vazio só pode ser preenchido por Deus, não é? Porque nós temos sede, é que nem o salmo que diz, né? Lá um salmo de Davi que fala que a nossa alma anseia por Deus, não é? Ou seja, nós temos sede de Deus, então nós precisamos matar essa sede orando, buscando dialogar com Ele, buscando falar com Ele, né? Nós precisamos matar a sede da nossa alma e a gente só vai matar essa sede fazendo isso, gastando tempo com Ele, né? É realmente passando tempo nele, com Ele, passando tempo com Ele.
lá nesse tópico, ela nos leva lá para Salmos 37. Vamos dar uma lida no versículo 4 e 5. Salmos 37. Salmos 37, verso 4 e 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, aqui ele está dizendo tudo isso aqui que a gente está falando, né? Que quando a gente se deleita na presença do Senhor, ele vai conceder os desejos, né? Sim. Dos nossos corações, né? Ele está ali nos escutando, ele está ali prontos a nos ouvir, pronto a liberar as portas de intimidade, né? Então nós precisamos, é importante gastarmos tempo com ele, né, amiga? Sim. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, a autora ela fala assim: viva de modo agradável a Deus. Como assim viver de modo agradável a Deus, né? Então, a primeira maneira de guardar, né, de agradar, na verdade, a primeira maneira de agradar a Deus é guardando os seus mandamentos. Não tem Sim. outra maneira, não é? De agradá-lo. A primeira coisa primordial, ele quer que nós guardamos os seus mandamentos e estejamos sempre prontos a obedecer. Ou seja, isso significa o quê? Que nós devemos ler a sua palavra, ler a palavra do Senhor, também todos os dias, a mesma coisa da oração. Porque um dia que nós vamos aprender sobre seus mandamentos, né? É justamente na Bíblia. Então, para a gente conhecer os seus mandamentos, nós precisamos nos aprofundar na palavra dele. Então, E ele fala para na palavra também, né, amiga? Que a gente guardar a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele, né? isso mesmo. Ou seja, é a nossa defesa, né? A Sim. palavra dele é a nossa defesa, o nosso ataque é a nossa defesa. Uhum. Não tem para onde. E aí a autora nos leva lá para Hebreus, capítulo 2, verso 1. Vamos ler lá. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1. Amiga, se tu achar, pode ler, tá? Tá. Eu tô com uma Bíblia aqui que eu tenho várias, né? E aí eu tenho sempre a favorita. Essa é a que eu menos uso. Eu tô usando ela mais agora, sabe? Aí eu fico meio. Hebreus, o que que é? Capítulo 2, Verso 1. isso, verso 1. Essa daqui é a bem velhinha, ó. Olha só como ela tá. Eu acho que é igual a minha, não é? Essa? Não, acho que não, é diferente. É diferente. Mas é diferente, né? Mas é a que eu mais me identifico, sabe? Sabe aquela Bíblia que você anota tudo, grifa tudo, faz anotações do lado, pronto. Que É. você, quando lembra de um versículo, Você você vai às lá vezes e não pega. lembra, não lembra do nome Grifado. do livro, mas você abre a Bíblia e você encontra, pronto, é ela. Então eu só vivo com ela para cima e para Eu baixo. tenho uma Mesmo que eu tendo uso realmente mesmo e tendo não. outras realmente em bom estado, vamos dizer assim, É. mas eu amo, é a que eu mais adoro é ela. Essa daqui é a NVI, eu prefiro mais a linguagem antiga, sabe? Sim, Eu. é a minha. A minha, ela é a versão da Almeida, né? É. Então eu vou ler aqui, amiga. É 2:1. Isso, Hebreus 2, 1. Aí fala aqui. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É só um ou 1 e 2? É só o 1 mesmo. Mas se Você quer quiser ler o ler? 2, pode ler. Tá. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Você quer ler na Amém. sua versão, que é diferente? Amém, tá quase a mesma coisa. Tá? Tá a mesma coisa. Só muda realmente algumas palavras, porque a NVI ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais fácil de entender, né? É, Mas o sentido é justamente isso que é o ele quer mesmo. dizer. E nós precisamos estar mais atentas, estar realmente diligentes, né? Ouvindo a palavra do Senhor para que a gente não se desvie do caminho.
né? Então, ou Sim, seja, quando a autora diz assim, viva de modo agradável a Deus, ela está nos incentivando, né, a realmente a entender que a única maneira de agradar a Deus, a primeira, primordial, é estar obedecendo os seus mandamentos. sim. Porque é isso que vai acontecer aqui, ó. Conforme quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente vai guardar ela no nosso coração e menos probabilidade nós vamos ter de nos desviar do caminho, né? Nós vamos estar mais sempre mais firmes na caminhada junto com o Senhor. Então é por isso que ela fala isso. Então nós precisamos viver dessa forma, de modo que agrade ao Senhor, não é? E ela também diz o seguinte, que o coração de uma guerreira de oração é robusto, sólido e cheio de fé. E é a palavra de Deus inserida em nossa rotina diária que vai possibilitar isso. Ou seja, nós como guerreiras de oração, nós precisamos ter um coração forte, um coração firme, cheio de fé, robusto. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Né? Só realmente lendo a palavra do Senhor todos os dias, porque quanto mais a gente lê, mais a gente é preenchido por Ele, mais Sim. a gente está enchendo o nosso coração e nossa mente com a sua palavra. Então, a gente, toda vez que a gente for fazer alguma atitude, tomar alguma decisão, tudo que a gente for fazer no nosso dia, como a Marcela estava falando aqui no começo, né, da nossa mente, a questão de ocupar a mente com as coisas de Deus, isso vai fazer com que a gente cada vez menos entre no pecado, cada vez menos pense em pecar ou em algo que nos leve a pecar. Né? Então, nós só vamos conseguir fazendo isso, nos enchendo da palavra de Deus. E mais, não é só ler, é realmente viver, praticar. Nós Sim, precisamos ler e colocar para fora, não é, sim, Marcelo? isso. Então, é isso que ela quer dizer com isso. E aí nós passamos para o terceiro tópico, que ela diz o seguinte: reconheça o chamado de Deus à santidade. Ou seja, nós temos um chamado. E o chamado que o Senhor tem para nós é também para sermos santas, né? Deus nos chama para sermos santas como Ele é santo, né? Então, nós precisamos entender que sim, claro, nós somos pecadoras, né? Nós vamos estar realmente sempre passíveis a pecar, né? Mas nós podemos sim, com Cristo, alcançar essa santidade. Mas não podemos alcançar sozinha, como estamos falando aqui. Nós só vamos conseguir alcançar essa santidade com Jesus, através do Espírito Santo. Porque somente através do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas é que nós vamos conseguir buscar essa santidade e vamos conseguir realmente sermos santas, né? Se nós rejeitamos essa santidade, se nós rejeitamos viver em santidade, nós estamos rejeitando a Deus. Porque ele diz que nós precisamos ser santas como ele é. Então, se a gente nega viver uma vida de santidade, nós estamos negando ao nosso Deus. Não é, Marcela? Sim, E é através da santidade que nós vamos alcançar sermos imagem e semelhança do Senhor, sermos realmente imitadoras dele, como ele fala em sua palavra. Ele quer que nós nos tornemos cada vez mais imitadores dele. Então, se nós não nos sujeitarmos a buscar uma vida de santidade, nós nunca vamos conseguir parecer com ele. Não tem como. E logo a gente não vai conseguir ser santo, sabe? Porque nós não estamos nos sujeitando a ter uma vida de santidade, né? Mas eu ainda assim quero aprofundar essa questão, né? Porque realmente é muito difícil, como a gente está falando aqui, alcançar essa vida de santidade. Mas, para encorajamento nosso, eu quero dizer que quando reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós, né, gente, a gente fala aqui direto, o Senhor, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz por mim e por você. Se eu e você estamos aqui, foi porque ele se sujeitou, morreu na cruz, né?
passou pelo que passou, ressuscitou para que estivéssemos aqui. Ou seja, quando a gente reconhece isso, tudo que ele fez por nós, Marcela caiu. Solicita de novo, amiga. E aí, quando nós reconhecemos isso, que tudo o que o Senhor fez por nós aceitamos pagar o preço, né? Nós realmente aceitamos, fazemos o que é necessário, nós aceitamos fazer o que é necessário para buscar essa santidade. Deixa eu aceitar aqui Marcela novamente. Voltou, amiga. Então, quando nós entendemos, né, o quanto o Senhor realmente fez por nós, quando nós reconhecemos, nós aceitamos pagar o preço. E mais, quando buscamos viver em santidade, nós estamos escolhendo estar num lugar de grande segurança e de bênção. Ou seja, nós só temos realmente a ganhar vivermos em santidade. Amém? Você quer colocar alguma coisa, amiga? Não, amiga, pode prosseguir. Posso continuar? Se deixar, tu sabe que eu vou falando, né? Qualquer coisa tu me interrompe aí, tá? Tô com a voz um pouquinho falhando, mas vamos embora. O quarto tópico, ela diz o seguinte: livre-se de qualquer coisa em sua vida que não glorifique a Deus. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte, né? Que Deus, ele quer que a gente se separe de tudo que nos afasta dele. Nós precisamos estar atentas. Nós precisamos estar refletindo e nos perguntar a ele: Senhor, o que em mim me afasta de ti? O que eu venho fazendo que me afasta de ti? Às vezes é um vício que você tem, às vezes é uma teimosia, às vezes é uma inflexibilidade, às vezes é uma má influência, às vezes é uma amizade que te leva para o mau caminho, sabe? Uma amizade que te leva a praticar pecados, a praticar iniquidades, não é? Às vezes é uma pessoa que a gente ama muito, mas essa pessoa nos leva sempre para o caminho contrário da vontade do Senhor. Então, nós vamos, né, ter que fazer essa escolha. É difícil essa escolha, mas precisamos escolher sempre obedecer ao Senhor. E sempre escolher estar com coisas, práticas e atitudes e tomar decisões que nos aproximem dele e não nos afastem. Porque tudo que afasta a gente do Senhor vai levar a gente para o caminho do pecado. Vai levar a gente a pecar, né, Marcela? Então, e a gente tem que procurar agradar a Deus, né? Não os homens. Eu lembro que numa fase bem desafiadora da minha vida, eu orei muito, pedi para Deus afastar amizades, pessoas que me afastavam dele, né? E assim, era num processo que estava me achegando mais no Senhor. E não é fácil, né, fazer essa oração, mas a gente tem que escolher agradar a Deus, a estar mais próxima do caminho do Senhor, né? Porque e ele faz, amiga, porque nossa, falar para você que das amizades que existiam na minha vida, na vida do meu marido, hoje a gente não tem ninguém, assim, de amigos que realmente eram pessoas que não nos edificavam, que nos afastavam de Deus, né? Sim. Ou seja, realmente é uma renúncia, né, amiga? Sim. É uma renúncia. Então. E a gente não pode olhar isso como um peso também, né? Ai, mas são meus amigos, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que abrir mão daquilo. Nossa, eu tenho que abrir mão de tanta coisa para servir a Jesus. Mas ele abriu mão da glória dele, né? Ele abriu mão do senhorio dele e veio ao mundo para nos dar salvação, para nos livrar do pecado, para a gente ter livre acesso a ele. Então, a gente não pode ver como um pesar isso, né? A gente tem que ver como um amor mesmo, né? Não, eu vou fazer isso por amor, eu quero estar próximo de... É o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que ele fez por mim.
isso mesmo, né? Nós precisamos entender que tudo isso ainda é pouco diante de É, tudo que fez por nós. tudo que a gente fizer em vida, né, amiga, até a volta de Jesus Tudo, não é nada. Nada, nada não se é nada. compara ao amor que ele tem por Não, nós e tudo que ele fez por nós. é verdade, né? E de bens materiais também, às vezes é um bem, alguns bens materiais, às vezes é o dinheiro, né? Às vezes é a vontade de ter uma casa, um carro, né? Sei lá, um emprego, um sucesso, atingir uma fama, um sucesso, né? Então, se isso tudo tá me afastando da presença do Senhor, se isso tudo tá me fazendo pecar, né, contra o Senhor, se está me fazendo desobedecer à vontade do Senhor, está me afastando dele, está desagradando a ele. Então eu preciso refletir e escolher realmente o que eu quero da minha vida. Se eu quero agradar ao Senhor, eu vou ter realmente que me livrar de todas essas coisas, né, todas essas práticas, para conseguir me aproximar do meu Senhor, para conseguir me aproximar de Jesus, né? Inclusive, Então, amiga, eu acredito que assim tem muitas coisas que, que muita gente, nós pedimos a Deus e Ele não nos dá, porque pode ser que isso que a gente pede, quando Ele dá pra gente, quando Ele nos dá essa bênção, a gente pode, né, cair no pecado, na soberba e se afastar dele, né? Porque a Bíblia isso, fala que o coração do homem é enganoso, a gente não sabe o que a gente pede. E ele sabe o que realmente a gente precisa. De repente, eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais, eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, eu quero ser rico, isso e aquilo. Mas será que isso, quando você tiver isso, você vai esquecer do Senhor, né? Eu isso, acredito muito nisso, que ele dá o que nós precisamos e a gente pede, a Bíblia fala que a gente pede, mas a gente não sabe o que pede, né? Então eu acredito muito nisso. Às vezes eu peço alguma coisa, peço, e aí eu vejo que Deus não responde, e eu entendo que não é a vontade do Senhor para minha vida, né? é Então verdade. tem isso também, né? Com certeza, com certeza. A minha experiência em relação a essa colocação que você colocou, quando eu oro, eu peço a Ele, e aí, na mesma hora, eu já falo, Senhor, mas se for me afastar de Ti, não me dá. Não Uhum. me dá, que eu vou entender, porque né, mais importa estar na tua presença, né? Então, é mais ou menos também o seu É, posicionamento, né? eu oro Também e eu cristão. falo, eu concluo falando assim, Senhor, mas se for da tua vontade, eu quero, meu Isso. coração quer, meu coração anseia, mas se for da tua vontade, se for do teu querer, para que eu tenha isso, para que isso aconteça na minha vida, nas nossas vidas, amém. Se não, amém também, né? Isso, porque não vale a pena, meninas, guerreiras, as guerreiras de oração que estão aqui, escutem isso, não vale a pena. Pode ser o seu sonho maior do mundo, sabe? Aquilo que você espera há tanto tempo. Mas se esse algo tá te afastando do Senhor, não vale a pena. Às vezes é uma pessoa que você é louca por ele, por ela ou por ele, é um amigo, é um namorado, sabe? Não sei, um chefe do trabalho, é um líder. Mas se ele te afasta do Senhor, se ele te leva a pecar, não vale a pena, tá? Você precisa se afastar, você precisa se livrar, sabe? Você precisa entender que mais vale a pena obedecer a ele e não aos seus desejos. Porque, como Marcela acabou de falar aqui, o coração do homem é enganoso, o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, a gente acha que está tudo bem, que aquela pessoa é ótima para a gente, que aquela pessoa nos leva para o caminho do bem, mas na verdade não está nos levando, é tudo ilusão. Então, nós precisamos estar atentas, perguntar sempre a Deus se a pessoa que está em nossa vida, se é da vontade dele, se ela realmente está nos edificando até a presença dele, sabe? Agora, quando a gente está falando aqui de pessoas,
Porque esse capítulo, né, ela fala justamente, né, de livre-se de qualquer coisa em sua vida que não glorifica o nome do Senhor. Então, quando se trata de pessoas, que a gente está falando aqui se afasta, não é que você vai ser grossa com a pessoa e nunca mais falar, não, não é isso. É simplesmente de você não estar mais se deixando ser levada pelos conselhos dessa pessoa, sabe? Você pode até escutar, mas você tem o livre arbítrio de poder decidir se você vai seguir o conselho dela ou não. Se você vai querer ir para algum lugar que ela quer ir com você ou não, sabe? Então você tem esse poder de escolher. Então a gente não está dizendo aqui para você se afastar da pessoa e tratar ela mal, ser grossa com ela. Não. Até porque Jesus ele não faria isso. Né? Lembra que Jesus, ele mesmo diz na palavra dele, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, é para você saber identificar os conselhos que você vai seguir. Se não está na palavra do Senhor, se é um conselho que não está na palavra do Senhor, se a pessoa está te chamando para um lugar que não está na palavra do Senhor, que o Senhor diz que é pecado, você tem o livre-arbítrio de dizer que não quer, que não vai seguir. E aí você procura aqui na palavra do Senhor que Ele vai te mostrar a verdadeira decisão que você deve tomar, o conselho que Ele quer para a tua vida, o local que Ele quer que você frequente, os ambientes que Ele quer que você frequente, sabe? E ao mesmo tempo pedir para que Ele te coloque pessoas em sua vida que edifiquem a tua vida, sabe? E aos poucos você vai ver e também ore por essa pessoa. Ore, não é, Marcela? É muito importante também estarmos orando, sim, por essas pessoas que nós amamos tanto, mas nos leva para o caminho contrário à vontade do Senhor. Nós precisamos orar por elas, sabe? Um dia o Senhor vai também trazer para o caminho, para o mesmo caminho que nós queremos, que é estar na presença do Senhor. Mas se essa pessoa não quiser, se essa pessoa quiser se afastar de ti por conta desse teu novo posicionamento, dessa tua nova atitude, não te preocupa, porque é Deus te livrando de algo que você pode sofrer futuramente, sabe? Gente, tem pessoas, né, Marcela? Tem pessoas que perdem suas vidas por causa de más influências. Gente, a gente tá cansado de ver nos noticiários da TV adolescentes que estão morrendo em acidentes porque foram para as festas do mundo durante a madrugada e beberam e se deram no pecado, se deixaram pecar e voltaram para casa alcoolizados. Aí aconteceu um acidente e simplesmente morreram. Ou seja, mais influências. Casamentos estão sendo acabados por causa de mais influências. Às vezes, a mulher, ela não é sábia e ainda aceita conselhos da amiga, que também não é sábia, que dá conselhos que não estão baseados na palavra do Senhor, dá conselhos baseados de acordo com o mundo, gente. Ou É seja, tem verdade. casamento se perdendo, sendo acabado, porque as mulheres não estão sendo sábias. Né? Estão escutando qualquer tipo de conselho, homens também estão indo pela cabeça dos amigos, né, para ir para as festas, para atrair a esposa. Não estão ouvindo conselhos de homens de Deus, de amigos de Deus. Ou seja, gente, é destruidor. É destruidor. A própria palavra diz: bem-aventurado o justo, não é? Que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou Olha seja, aqui, que amiga. Você começou a ler e o Senhor me deu essa palavra. Eu estou aqui só glória a esperando. Deus. É confirmação. Você É começou a resposta, falar né? e Deus me deu essa palavra e tá tudo aqui. Aí você começou a falar, tô toda arrepiada. E é isso mesmo. Glória a Deus. Eu também me arrepiei agora. Salmo primeiro. É isso mesmo. Eu Salmo 1. abri aqui, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor.
e Glória a nela Deus. medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É Olha toda aí. arrepiada aqui. Quer Eu... falar, amiga? Não, eu tô aqui só recebendo e aqui. Amém. Foi confirmação Foi mesmo. confirmação. A hora que você começou a Foi falar, o Senhor me confirmação. deu essa palavra, eu abri Deu aqui. uma travada, E travou um realmente pouquinho. Não sei se é a minha internet ou a de Marcela. Voltou, amiga, voltou. voltou? Travou um pouco, mas Voltou. voltou. É. Travou a sua imagem aqui, deve ter travado a minha para você. E o Senhor me deu essa palavra a hora que você, na hora, seu Espírito Santo falou comigo. Eu amo muito esses salmos e antes do meu marido se converter, eu falava muito Travou isso para ele. novamente. Voltou? Glória a Deus. Então, eu estava falando que antes do meu esposo se converter, eu falava muito, eu ficava muito falando sobre esses salmos, eu profetizava, eu orava ele na minha casa, na minha vida, na minha família, eu falava para ele, ele até ficava falando, você está dando indireta para mim, você está dando indireta. Eu falei, não estou dando indireta não, é direta e reta, porque a palavra de Deus não tem curva, ela é direta, eu falava para ele. É isso que o Senhor fala. E eu falava. Ele tinha muitos amigos, amiga, muitos amigos, assim, era muitos mesmo. Que era todo, se deixasse todos os dias era bebendo, mas Deus ó fez a limpa. Glória a Deus, glória a Deus. Então é justamente isso aqui que a gente está falando, né? Quando o Senhor É, fala, né? Para o justo não sentar na roda dos escarnecedores, é justamente isso, não ouvir conselho dos ímpios. Não ouça conselho daquela pessoa que não está te dando conselho baseado na palavra do Senhor. Pode ser quem for, pode ser de qualquer parentesco teu, porque mais importa obedecer a Deus. Ele é o teu pai, ele é o teu criador, ele tem que ser a pessoa mais importante da tua vida, mais do que teu cônjuge, mais do que teus filhos, mais do que teus pais, mais do que teus melhores amigos. Deus sempre tem que vir em primeiro lugar em nossas sim, vidas, não é? E nós precisamos estar dispostas a nos livrar de qualquer coisa. E, se possível, se for possível, até de pessoas que nos levem para longe dele, que não sim. glorifiquem o nome dele, não é, Seja amiga? amigo, seja família, né? Seja do trabalho. Isso mesmo, isso mesmo. Porque Deus, ele ama o pecador. Deus, ele nos ama, mas ele abomina o pecado. Então, nós precisamos aniquilar a prática do pecado, sabe? E orar. Orar por essas pessoas que nós Sim, amamos, que esses que ainda não entendeu o que Deus quer de nós, que ainda não entendeu que precisa largar o pecado. Orar para que um dia o Senhor, o Espírito Santo, a convença, como ele nos convenceu, né, de que precisamos viver em santidade e largar o pecado. Amém? amém. E agora só falta dois tópicos para a gente encerrar a live de hoje, né? Hoje nós vamos fazer metade do quinto capítulo. E aí, a autora diz no tópico 5: recuse todo orgulho. Né? Isso tudo são as preparações que nós, guerreiras de oração, precisamos fazer para estarmos em boa forma para essa guerra espiritual. Né? Então, a autora diz que o orgulho é a principal característica do inimigo. Veja bem, né? Precisamos lutar para tirar todo tipo de orgulho de dentro dos nossos corações. Porque se nós não tiramos o orgulho, nós estamos fazendo a vontade do inimigo em nossas vidas, não É é? verdade. Nossa, eu fui uma pessoa tão orgulhosa na minha vida, amiga. Eu também. Você falando assim, parece que, nossa, passou um filme assim agora aqui.
Como que Deus muda a gente, né? Glória a Deus por isso. Eu também, eu também. E aqui a autora, ela fala de todos os tipos de orgulho, não é? Porque o orgulho também que ela fala aqui, acredito que o seu, Marcela, também foi o meu. O mesmo que ele também me tratou e vem me tratando. Mas a autora, ela fala de todo tipo de orgulho, ou seja, até aquele orgulho que nos leva a nos comparar com os outros. Isso é um tipo de orgulho, eu não Hum. sabia. E aí eu aprendi também Essa eu não que, sabia também. que é um tipo de orgulho é quando a gente se compara com o outro. Porque a gente quer estar sempre sendo o melhor. Porque a gente está se comparando, então tem aquela necessidade, eu preciso ser melhor, eu preciso, né, ser melhor do que aquela pessoa. Ou seja, eu estou me comparando com ela, né? Ou seja, eu estou querendo me comparar com os padrões do mundo. Só que nós não podemos perder tempo nos comparando com os padrões do mundo. Pelo contrário, nós precisamos nos comparar somente com os padrões de Deus. Ou seja, não importa o que a pessoa ou as pessoas falam de nós. O que importa é o que o Senhor diz de nós. O que Ele acha de nós. O que Ele quer para a minha vida. O que o Senhor quer para a tua vida. O que o Senhor já falou de você. O que o Senhor acha de você. É isso que importa. E aí, quando deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração, a gente fica cega. A gente não consegue enxergar o que Deus acha de nós. E aí nos leva a realmente a querer estar dentro dos padrões do mundo. E aí nós vamos acabar nos maltratando com a autocrítica, né? Acabamos nos lamentando pelo que até a gente não tem, pelo que falta. Ou seja, em vez de focarmos no que Deus já nos deu, a gente acaba querendo focar naquilo que a gente não tem. Isso impede o nosso crescimento espiritual. Porque nós não É. enxergamos, não estamos enxergando o que Deus já depositou em cada um de nós. Porque Ele tem um chamado para cada um de nós aqui. Ele te chamou para alguma coisa, Ele te chamou para uma missão. Não é à toa que todos nós somos diferentes um do outro, não tem como. E Eu tenho meu sonho filha, era cantar, amiga, mas não adianta. Isso não é pra mim, não é o dom ou seja, ele que Deus depositou me em deu. você Eu já outros tentei. talentos, Eu né? até tentei, fiz aula de música. Falei, tá bom, Jesus, não é pra mim. Pronto, pronto. Eu tenho um exemplo mesmo, eu tenho filhas gêmeas. Elas têm 12 anos. Pela aparência, elas são idênticas. Só realmente quem convive conhece as diferenças. Porque mesmo sendo gêmeas idênticas, todos os gêmeos, mesmo sendo idênticos, trigêmeos, quatrigêmeos, ainda assim tem alguma pequena diferença física. Agora, é claro, só quem reconhece é quem convive. Normalmente é o pai, a mãe, quem convive realmente. E as meninas Mas, têm. gente, é impressionante. A personalidade é completamente diferente. A gente já conhece, já distingue pela personalidade. Ou seja, é uma coisa impressionante. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Porque até em pessoas que são gêmeas, iguais aparentemente fisicamente, eles são completamente diferentes na personalidade, ou seja, isso faz de nós um ser único, ou seja, eu sou única na face da Terra. Isso é o motivo da gente É, levantar a mão e dizer, uau, né? Muito obrigada, Deus, eu sou única, né? é, Então, nós precisamos agradecer Ele por isso. Ele sim. tem um chamado na minha vida, Ele tem um chamado na vida de Marcela, Ele tem um chamado na tua vida, guerreira de oração. Você que está aqui na live, você que está assistindo ela aqui depois, ele tem um chamado para a tua vida. Claro que às vezes o nosso chamado ele vai se encontrar com outras pessoas, né? Para Sim, que possamos juntos fazer, cumprir esse chamado, porque todos nós precisamos um dos outros, né? Nós somos irmãos, todos sim. nós somos irmãos em Cristo. E nós vamos sempre precisar uns dos outros. Então, quando a gente deixa o orgulho tomar conta da gente, a gente não enxerga isso. A gente quer ser melhor do que os outros. A gente quer se lamentar pelo que a gente não tem. E a gente não consegue enxergar o potencial que nós já temos, que Ele depositou dentro de nós, para que a gente possa exercer o chamado que Ele tem para cada uma de nós. E isso atrapalha.
atrapalha o nosso crescimento espiritual, atrapalha o andar, o decorrer da nossa missão. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos cegar, ele quer fazer com que a gente só enxergue as coisas do mundo, para que a gente esqueça da nossa missão, para que a gente nem veja ela, para que a gente não cumpra a nossa missão. O inimigo se alegra disso. Então nós precisamos, eu digo muito aqui em casa, amiga. Gente, a gente precisa envergonhar o inimigo. Você já envergonharam o inimigo hoje? Eu falo direto aqui em casa. Como é? Como é que eu vou envergonhar o inimigo, mamãe? Me perguntam. Ora, não arengando, não brigando, né? Não xingando um com o outro, não é? Obedecendo a gente, obedecendo a mamãe e o papai, né? E aí, tá certo, então tá bom. Acabei de envergonhar, que eu podia ter arengado agora e eu não arenguei. Muito bem. Você envergonhou o inimigo, você está cumprindo a missão, né? Então nós precisamos Gracinha. entender isso, que nós estamos aqui para envergonhar o inimigo. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus em nossas vidas, para fazer a vontade dele, de Deus, e não a vontade do inimigo. Então nós precisamos sim lutar para tirar todo vestígio de orgulho de dentro do nosso coração, né? Todo vestígio, qualquer tipo de orgulho, né? Porque a verdade é que não somos valiosas, não é pelo que nós fazemos. Não é, Marcela? É, O nosso valor, na verdade, só vem e já veio daquilo que Jesus fez por nós. Fez por mim e por você, esse já é o nosso valor. Então, não é porque eu faço uma coisa, talvez o que eu faço, eu em alguma coisa sou melhor do que você. Mas isso não me faz melhor do que você. Porque você, com certeza, é melhor do que eu em outra coisa. Ou sim. em outras coisas, não é? Então, por isso que Deus, ele nos deu, cada um, ele derramou uma porção de talentos para cada um, porque isso aí vai nos ajudar na missão de cada uma de nós. Então, nós precisamos recusar todo tipo de orgulho para não fazer a vontade do inimigo, fazer a vontade do Senhor. E o último tópico de hoje, para a gente encerrar, é o 6, que ela diz assim: cumpra o mandamento de Deus para amar os outros. Ou seja, é um mandamento do Senhor, né? É um mandamento que nós precisamos fazer disso a nossa rotina. Ele diz lá: ama o próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Não tem nem colocação aqui pra gente como contrária. Ah, mas como é que eu vou amar uma pessoa que é inimiga minha? Ah, mas como é que eu vou amar uma pessoa que já me traiu? Ah, mas como é que eu vou amar uma pessoa que me magoou, ou que me magoa, ou que está sempre que ela tem oportunidade, está me dizendo coisas que me fazem chorar, coisas que me fazem me sentir magoadas. Mas o Senhor nos manda amar o nosso próximo, sabe? Então, o que nós podemos fazer com essas pessoas é simplesmente orar por elas. É para isso que existe a oração. É por isso que estamos aqui nesse estudo, guerreiras de oração. Porque através da oração nós travamos batalhas. Então, sim, se estamos aqui transformados pelo Senhor, alguém orou por nossas vidas. Sim. Não é, Marcelo? Alguém Amiga, orou. até também porque a Bíblia fala, né, que nós já falamos isso em vários outros estudos, que a nossa luta não é contra a carne, né, contra o sangue, nossa luta é espiritual, né, contra os principados. Então, não é aquela pessoa que nos magoa, é fácil? Não, não é. É difícil, muito difícil você ser uma pessoa agradável, boa, você não devolver na mesma moeda, principalmente para as pessoas que são sanguíneas, né? Deus Isso. trabalhou muito e tem trabalhado muito isso em mim. Não é uma coisa fácil, né? Mas o que nós temos que entender que não é essa pessoa que faz isso contra nós, é o mal que está na vida dela, né? Isso. Então, por isso que nós temos que orar, pedir para Deus libertar, abrir os olhos, né, dessas pessoas, para que ela possa enxergar a verdade e ver que o que elas estão vivendo e fazendo não é o que agrada a Deus, né? Isso mesmo, isso mesmo. E precisamos entregar essas pessoas Sim, realmente na oração.
né? E também o nosso sentimento também por elas, caso não tenhamos liberado o perdão, não é? Porque nós precisamos amar essa pessoa, mesmo que ela seja difícil, mesmo que tenha nos magoado, porque nós estamos a serviço do Senhor e não Sim. dos homens. E nós precisamos representá-lo bem. Como é que a gente quer representar o Senhor, o dono de nossas vidas, fazendo o contrário do que ele faria? Desobedecendo a ele. Não tem como. Então, nós podemos sim conseguir amar o nosso próximo, cumprir esse mandamento que ele nos dá, tá certo? Porque ele nos dá, sim, autoridade no nome dele. Então, Jesus pode sim nos ajudar nisso. E quanto à pessoa, realmente a gente não tem como tornar essa pessoa diferente, mas a oração tem. Porque quem vai tornar essa pessoa diferente é Jesus. Então, nós precisamos sim fazer o possível para amar o nosso próximo, independente de quem seja, tá? Como a nós mesmos, e também orar por essas pessoas que já nos magoou. Tá bem? Amém. Tem alguma coisa a acrescentar, amiga? A autora, ela fala aqui um versículo, né? É, bem no finalzinho. Quando não temos amor em nosso coração, vivemos uma vida morta. Aí ela entra com um versículo. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, 14 e 15. Daí ela acrescenta aqui, uau, mais claro e impossível. Quando não amamos nossos irmãos, somos semelhantes a assassinos. E isso certamente não é previsão de um futuro cheio de bênção de Deus. O que eu penso, amiga, que eu exercito assim na minha mente em relação a isso, é assim, quando a pessoa me magoou, fez alguma coisa assim que machucou muito, o que eu peço a Deus, inclusive já até conversei com vocês no grupo, né? Eu falo assim, Senhor, eu não quero perder minha salvação por essa pessoa. Então me faça enxergar como o Senhor enxerga, né? É claro que eu já vi várias pregações, o fato, tipo assim, de alguém ter te magoado, de alguém ter feito alguma coisa, ter feito um desaforo, qualquer coisa, falado mal de você, seja lá o que for, é, você perdoa, você tem que perdoar essa pessoa, porque o mal fica em você, né? É pior pra gente do que pra pessoa, se a gente não libera o perdão, né? Mas o que eu aprendi, o perdoar não quer dizer você perdoa e tem que conviver com essa pessoa. Não, você não precisa conviver. Libera o perdão e segue sua vida. Amém. Isso. A pessoa vive a vida dela e a gente vive a nossa. Não precisa conviver, tá junto. Não, perdoa, acabou. Fim É daquele mais ciclo. difícil realmente quando você tem que conviver com a Sim, pessoa. Mas ainda assim, né, nós precisamos estar pedindo aí a Deus para nos ajudar nessa comunhão sim. aí com essa pessoa, né? Porque realmente é mais difícil, né? Quando precisamos conviver. Mas quando é com pessoas que não precisamos conviver, é como você está falando, da vida que segue. É, e pedir a Deus, né? É o que eu faço. Não é fácil. Eu peço muito a Deus para me ajudar nesse sentido. E amém, né? Vamos vivendo na Amém. dependência do Senhor, né? Amém, amém. Então é isso, gente. Hoje, o quinto capítulo nós fizemos por parte. Hoje foi metade dele. Bem Esse grande capítulo esse ele é capítulo. grande, mas cheio de ensinamentos para a gente, Sim, né? Então, uma como nós só bênção temos foi. aqui uma hora, né? Não iria dar tempo. Como já faz, né? Já completou aqui uma hora que nós estamos aqui. Sim, E como nós optamos por estudar bem detalhado, né? Para realmente sairmos daqui com grandes aprendizados, a gente resolveu dividir esse capítulo. E na próxima segunda, né, às 20 horas, estaremos aqui com os últimos tópicos desse capítulo 5 e a gente finaliza realmente de vez esse capítulo para depois para partir para o capítulo 6. Né, amiga? isso. Quero convidar você também que ainda não está inscrita lá no Telegram. Corre na link da nossa bio, tem lá o Telegram do Guerreiros de Oração e se inscreve no canal
para receber conteúdo todos os dias, tá certo? Né, Tem amiga? também o YouTube, né? Que a gente coloca as Isso. lives no YouTube, porque a live só fica salva no Instagram de quem iniciou. Isso. E aí nós três Isso. temos o nosso canal lá e a gente transmite lá a live para quem quiser ver depois com mais calma, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então vamos lá, vamos encerrar, né? Vamos orar. Não dá para fazer a oração final, porque não chegou no final do capítulo, né, amiga? Eu pensei nisso também, mas na mesma hora eu lembrei, não, é só na próxima live. É. Mas vamos orar então. Quer Quer que que eu eu ore? ore? Ah, Ora, amiga, ore. ore, ore. Pai, obrigada, Senhor, por este momento, Deus. Obrigada porque o Senhor nos ensina todos os dias, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos abandona, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e guiado as nossas vidas, Pai. Que o Senhor tem nos levado, Senhor, a nos transformar, Senhor, semelhantes a Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados. Pai, ajuda-nos, Senhor, cada uma de nós, a mim, a Amanda, a Paola, quem está assistindo, quem vai assistir. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Deus, nas nossas fragilidades, nos momentos, Senhor, que o inimigo tenta contra as nossas vidas, contra as nossas mentes, que o Teu Espírito Santo venha trazer a luz para que nós possamos entender e agir de forma que o Senhor quer que nós venhamos agir, Pai, para que nós não venhamos, Senhor, pecar contra Ti, Deus. Coloca, Senhor, o anseio, Senhor, de ler a Tua palavra, de Te adorar, Senhor, em louvores, de meditar na Tua palavra através de pregações também, Senhor, para que nós possamos estar cada vez mais próximas de Ti, Deus. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, Senhor, mas a nossa certeza e a nossa confiança está em Ti. Obrigada por esse estudo, Senhor. Obrigada por ter colocado isso nos nossos corações. E nós sabemos, Amém. Senhor, que estava no Teu coração, Senhor, antes Amém, de ser Jesus. plantado no meu coração, no da Amanda, no da Paola. E que Amém. desta forma também, Senhor, o Senhor possa estar, Senhor, colocando no coração de cada mulher, Senhor, que participa dessa live. Que o Senhor venha, Senhor, transformar as nossas vidas. Que esses estudos venham ser, Senhor, transformadores para nós, para quem está participando, para quem está no Telegram, Senhor, que venha transformar, que nós venhamos, Senhor, ser cada vez mais e mais, Senhor, a guerreira que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nos dê estratégia, Espírito Santo, para que nós possamos guiar essa semana. Senhor, nós entregamos a Ti essa semana, Pai, obrigada por este dia, Senhor. Guarda os nossos caminhos, as nossas famílias, o nosso lar. Nos dê uma noite de paz, Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela comunhão contigo. Obrigada por este momento, Jesus. É tão bom estar perto de Ti. É tão bom estar em comunhão contigo, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Fica conosco, abençoa a vida de cada um, o lar de cada um, a família de cada um. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus, em nome de Amém. Jesus. Nós queremos agradecer aqui a presença de vocês. Obrigada, dona Mara, sempre aqui presente. Deus abençoe a senhora. Regina, Paula Arruda. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui Deus até agora. abençoe. Muito obrigada a você que está aqui assistindo depois dessa live. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, porque foi o que iniciei, mas nos próximos dias estaremos colocando no nosso YouTube, tanto no meu Isso. quanto no de Marcela, quanto no de Paola, tá certo? E esperamos vocês na próxima segunda, às 20 horas, com a outra metade desse quinto capítulo, Condicione-se a ser tudo que você pode ser. Amém? Deus Fiquem na paz de Deus. abençoe. Obrigada, amiga. Um beijo a Beijo. todas. Tchau, tchau. Beijo.